Eu queria hoje, dia 7 de outubro, lembrava ontem que a partir da segunda-feira, hoje começou esse tal de horário eleitoral gratuito, mas a partir de segunda-feira nós temos 3 semanas inteiras de campanha. Não é tanto assim, ao mesmo tempo, cada dia sua agonia, cada dia sua mudança, cada dia a campanha pode ganhar um outro ar, uma declaração mal posta aqui, uma declaração bem recebida acolá, um apoio inesperado, um movimento aqui e acolá, e as coisas podem surpreender, mas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é com a simplificação. Boa parte da tensão provocada pelas discussões inflamadas entre as pessoas que são apaixonadas pelo Bolsonaro e pelas pessoas que são apaixonadas pelo Lula, fora o fato de que apaixonar-se por um político é talvez um exagero do fanatismo, mas boa parte daqueles que seguem um e seguem outro cometem um erro comum, que é o erro da simplificação. O erro da simplificação é acreditar, para começar, que um candidato só tem virtudes e que outro candidato só tem defeito. Obviamente, o meu candidato tem virtude e o seu só tem defeito. Isso é o cúmulo da simplificação, né? E a discussão política, o debate não, mas a discussão, a confusão política, ela deriva da simplificação. Você fala ou escuta, ou alguém fala, ou alguém escuta, o seu candidato fez não sei o quê. E o teu que não sei o quê. É a simplificação. A simplificação, ela emburrece, a simplificação irrita, a simplificação é injusta, a simplificação ela é desonesta, porque todo mundo é muito mais complexo do que apenas um conjunto de virtudes de um lado e um conjunto de defeitos do outro. Os candidatos têm virtudes e defeitos, e sopesando as virtudes e defeitos, ou a posição ideológica, que as pessoas decidem como vão votar. Mas a simplificação, ela está batendo na porta a todo instante. E eu vou falar de uma simplificação e de outra. Mas a primeira simplificação a que eu quero me referir é uma simplificação que vem da ideia infantil e vou te dizer, facilita para organizar os mapas, facilita para a gente entender o Brasil, mas ao mesmo tempo não é tão verdadeiro assim, que é você pegar o Brasil e ver em quantos estados o Lula ganhou. O Lula ganhou em 14 estados, né? Em quantos estados o Bolsonaro ganhou? O Bolsonaro ganhou em 12 estados. Aí fica aparecendo, e aí você pinta o Brasil de azul para dizer Bolsonaro, pinta o Brasil de vermelho para dizer Lula, e você olha o mapa do Brasil, o Brasil está dividido. Tem um pedaço aqui de cima, todo Lula, pedaço aqui de baixo, olha, todo Bolsonaro. E aí fica aparecendo que Alagoas é Lula e que São Paulo é Bolsonaro. Fica aparecendo que Minas é Lula, Minas, porque o Lula ganhou, e Santa Catarina é Bolsonaro. Só que isso não é uma mega simplificação. Porque quando você vai e entra no estado, você vê que em alguns estados, de fato, um dos candidatos teve uma votação muito expressiva, mas em nenhum estado o outro candidato teve votação alguma, teve muita votação. Até porque um teve 43 ou teve 48, não é que um teve 48 e o outro 23, né? Não é uma proporção 2 votos para 1. Não, é 1 ponto alguma coisa para 1. A 48 a 43 sabe, 5 pontos. 5 pontos de diferença. É muito voto? Claro que é muito voto. 6 milhões e tantos votos. Mas pega 6 milhões na base 156 milhões de eleitores e vê que diferença. Como esses 5 é pouco. É pouco. Então, é tudo muito complexo. Vamos pegar um estado, por exemplo, um estado como Minas Gerais. Minas Gerais o Lula teve e o Bolsonaro teve rigorosamente, para não dizer rigorosamente, quase rigorosamente, a votação do Brasil. Lula teve 48,29, na votação geral teve 48,4, algo assim, e Bolsonaro teve 43,6 e o número é 46,4 e tal. Então, Minas Gerais traduz o Brasil. Minas Gerais traduz o Brasil. Aí você vai lá ver e na hora de pintar o mapa, Minas é vermelha. Minas é do Lula. Minas é do Lula.
Aí você pega o estado de São Paulo, né? Bolsonaro teve 47,7% dos votos, Lula teve 41% quase dos votos. Você vai lá e pinta, São Paulo é Bolsonaro. Pô, só que dentro de São Paulo tem 12 milhões e 200 mil votos para o Bolsonaro, mas tem 10 milhões e 400 mil votos para o Lula. E quando a gente vai para Minas Gerais, eu estou correndo com a tabelinha aqui, o Lula teve 5 milhões e 800 mil votos em Minas, mas o Bolsonaro teve 5 milhões e 200 mil votos. Então, quando você olha esses dois estados, que são os dois maiores colégios eleitorais do país, é meio que dividido, invertido. Então, se um fala, não, esse estado já é... Quando a gente vê a análise, fala, não, esse estado já é de fulano, aquele estado é de Beltrano. Não é. Não é. Claro, você pega, por exemplo, Santa Catarina, Bolsonaro teve 62 contra 29 do Lula. Dá 2 milhões e 600, mas o Lula teve quase 1 milhão e 300 mil votos. Dá para ignorar 1 milhão e 300 mil votos? Não dá para ignorar 1 milhão e 300 mil votos. Então, é preciso que a gente não simplifique. O Brasil não está pintado de vermelho na metade, tanto que gera até aqueles comentários, o Lula ganhou nos estados onde tem mais analfabetismo. O Bolsonaro ganhou nos estados onde tem mais educação. O Lula ganhou nos estados onde a renda é menor. O Lula ganhou nos estados onde a renda é maior. É verdade isso. Só que tem gente de renda mais alta e gente de renda mais baixa em todos os estados. Daí porque é simplificar, pintar um estado de azul, sugerindo que aquele estado é do Bolsonaro, e pintar o outro de vermelho, sugerindo que aquele estado é do Lula. Quando você vai mergulhar, tem lá um pouco, se não muito, de cada um dos dois. E daí os combates, daí todos esses estados lançaram candidatos de partidos variados, teve debate, teve lugar onde o Lula ganhou, por exemplo, Minas Gerais, e ganhou o Zema, que apoia o Bolsonaro. Então, olha como é complexo. Nós não podemos simplificar a interpretação das pesquisas, aliás, das eleições, para não cair na tentação de achar que o Brasil é um país simples. Não, o Brasil é um país complexo. É complexo. Eu já usei essa imagem, eu vou voltar a repetir. Imagine uma árvore cheia de pássaros no Pantanal. Pássaros vermelhos, pássaros brancos, pássaros amarelos e tal. Todos estão numa árvore. Dá-se um estampido. Pá! Eles saem voando para todos os lados. Cada um vai para um lado e o conjunto dos lados e dos movimentos produz uma mancha. Tirar a conclusão sobre aquela mancha sugerindo que aquilo é uma tendência organizada de cada uma das aves é um erro. Mas, ainda assim, há um conjunto. Há uma nuvem que se forma. E ela não é comandada por ninguém. O que nos leva à segunda simplificação. Fechar com um líder como a Simone Tebet ou fechar com um líder como o Zema resolve alguma coisa. Não resolve. Nem deixa de resolver. A simplificação é fazer uma contabilidade sugerindo que eleição é uma regra de 3. Eleição é uma soma aritmética. Tem o governador, tem os votos. Não tem o governador, não tem os votos. Não é assim. Não é assim. As pessoas, quando vão votar, elas votam por razões as mais variadas. Elas não seguiam pelos desejos e pela simplificação dos analistas, nem pelos desejos e as simplificações que os políticos fazem. Eles sabem que o Romeu Zema só vai ser útil para o Bolsonaro se o Romeu Zema sair falando com os prefeitos, mobilizando os cabos eleitorais junto com os prefeitos, com os deputados estaduais que estão ligados a ele, os deputados federais que já foram eleitos, senadores, etc. É só assim, se essa máquina de capilaridade grande conseguir fazer alguma coisa, sim, pode ter reversão de votos em Minas Gerais, como pode ter reversão de votos em todos os estados, algum tipo de reversão, gente que pode mudar de ideia. E isso não é só porque o estado é vermelho. Se fosse vermelho, estaria tudo resolvido, não tem mais o que fazer, nem para o Zema ali, nem para alguém que apoia o presidente Lula em São Paulo, onde o estado é bolsonarista, né, nesse sentido da simplificação. Mas pelos números a gente vê que tem uma parcela importante do PT ocupando espaço em São Paulo. Claro, a vida do Lula é melhor em Minas Gerais, que ele está na frente,
do que em São Paulo, onde o candidato dele, que foi para o segundo turno, aparecia nas pesquisas em primeiro lugar. Quando abriram as urnas, ele está bem para trás do candidato do Bolsonaro. E, aliás, debate segunda-feira, não podemos perder, em São Paulo. Teremos esse debate do Haddad contra o Tarcísio. É isso que nós estamos falando agora. Então, nós não podemos cair nessa simplificação. E tem uma outra simplificação, me referi ao começo, que é falar de duas simplificações. Uma delas é pintar o Brasil e assumir que aquele Estado é de um determinado candidato, não é? E a segunda simplificação, que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes acontece, é olhar para o Congresso e dizer... E é verdade que o Congresso está mais à direita do que o anterior, pelo perfil, pela origem dos deputados, mas achar que esse Congresso, como sugeriu o Arthur Lira, está pronto para uma determinada pauta. Não é verdade. O Congresso brasileiro, ele sempre está pronto para receber o próximo presidente, não importa quem seja, e servir como um agente que tria o projeto de governo do futuro presidente, seja ele reeleito ou não. Então, os acordos que já existem hoje valem para o próximo governo? Sim, valem desde que o governo mantenha os acordos do jeito que estão, desde que os deputados aceitem os acordos do jeito que estão, e se entrar o Lula, vai ter uma repactuação que não vai ser muito diferente. Ontem, quando o Schiller falava sobre as bancadas, ele falou um negócio muito interessante. O Congresso não muda tanto assim quanto as pessoas pensam, embora ele esteja um pouco mais à direita. O que vale são as discussões e as forças. Então, por exemplo, o Lula, quando entrou em 2003, tinha uma ampla maioria no Congresso. Mas ele tinha uma ampla maioria e ele foi capaz de passar algumas pautas e não passar outras pautas. Veja, o governo reformador do Michel Temer, e era um governo reformador, que tinha um programa de governo, Ponte para o Futuro, não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Quem conseguiu aprovar foi o governo Bolsonaro, que só conseguiu aprovar porque a discussão tinha sido encaminhada no governo Temer e costurada no governo Temer. Aí conseguiram aprovar, mas o governo Bolsonaro não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, da tributária, apesar de ser um Congresso que tinha a maioria e tem do Centrão e vai ter mais ainda. Então, as coisas saem e não saem pela qualidade da relação entre os poderes e não apenas uma conta matemática, uma regra de 3. De véspera, você fala, não, em 2003 o PT e os partidos da base de apoio do Lula tinham mais de 376 deputados. Dos 15 partidos que estavam representados no Congresso Nacional, 11 apoiavam o governo. Então, esse ambiente, ele se adapta, ele se molda e ele se movimenta. Entrando o novo governo ou mantendo esse governo atual, as discussões vão ter que acontecer. Nenhum deputado novo vai aceitar, só porque ele pertence a determinado partido, que aquelas discussões sejam aprovadas sem que ele possa interferir ou ter algum tipo de vantagem. Seja uma vantagem política, seja uma vantagem eleitoral lá na frente, uma contrapartida por emendas. Não vai ser, nada será simplesmente pela cor dos olhos do novo presidente ou do presidente que se reelege. De jeito nenhum. Então, queria só fazer esse alerta, um alerta contra a simplificação. Quando você perceber que alguém está te entregando uma resposta muito simples e muito direta para uma pergunta complexa no campo da política, pode ter certeza, essa explicação é furada.